Hebreus capítulo 11, versículo 31. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vamos ler todos juntos mais uma vez. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O nosso tempo hoje é breve, por isso que eu não vou ler a história completa de Raabe. Eu convido você em casa a poder lê-la no livro de Juízes, Josué capítulo 2. Uma história maravilhosa de uma mulher que recebe os espiões judeus em Jericó, e por crer na palavra que foi dada naquele dia, e por ter pendurado uma corda vermelha na sua janela, ela recebe a salvação, como este texto diz, de não perecer com os incrédulos. O tema desta noite é Raabe, o triunfo da fé sobre o pecado. Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler está na galeria da fama dos heróis da fé. Se fôssemos esportistas, diríamos que era o hall da fama. As pessoas mais destacadas do Antigo Testamento estão registradas no capítulo 11 de Hebreus, que destacam pela sua fé. E muitas destas pessoas destacam porque têm uma fé que vence o futuro. Há outras pessoas que destacam porque sua fé vence o impossível. Outras destacam porque sua fé fechou boca de leões. Mas Raabe destaca porque sua fé venceu o pecado. E talvez seja a besta-feira mais difícil de vencer na nossa vida: o pecado. Uma mulher que lutou contra a luxúria, contra as paixões da carne, que lutou contra a fornicação e o adultério, que lutou contra as mais ardentes paixões dos desejos humanos, é elevada a tal ponto que a gente pode ver em Raabe uma mulher em quem a beleza da santidade é restaurada. Amém, queridos? Que tremendo milagre! É quando Deus toma a uma pessoa imunda e suja e a levanta e a purifica, e a restaura e a glorifica, e a coloca no mundo e a faz viver na santidade, nesse mundo onde antigamente estava envolvida no pecado. Raabe é esse tipo de mulher que crê, e essa fé de Raabe vence o pecado na sua história e na sua vida. Mas que tipo de fé era a fé desta mulher que venceu o pecado? Em primeiro lugar, a fé de Raabe é uma fé salvadora. Porque o texto que acabamos de ler diz que ela não pereceu com os incrédulos. Algumas versões dizem que ela foi salva da destruição. E Jericó era a cidade da ira. Jericó era a cidade da fúria. Jericó era aquela cidade sobre a qual as setas de Deus apontavam irremediavelmente para a sua destruição, queridos irmãos. Jericó era como a Babilônia de todas as eras da história da Bíblia. E quando a gente lê Apocalipse capítulo 17 e 18, nós contemplamos lá com uma descrição tremenda a destruição da grande Babilônia. E nós estudamos na escola dominical que a grande Babilônia é a síntese, é a soma das culturas que se rebelaram contra Deus na história da humanidade. É a besta de 7 cabeças, sintetizada pelos 7 grandes reinos que se levantaram contra o povo de Deus ao longo da história. E Jericó é como Babilônia, a cidade da fúria, a cidade sobre a qual as setas de Deus estão apontadas para a sua destruição. Pedro dizia na sua carta
que o dia do Senhor estava chegando e que o fim de todas as coisas estava às portas. Quando a gente lê Lucas capítulo 21, versículos 25, diz o seguinte: e haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que virão lá de cima, porquanto os poderes celestiais serão abalados. E então virão o Filho do Homem vir com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa salvação está chegando. Assim como Jericó estava diante da iminência da destruição de Deus, queridos irmãos, quando a gente estuda as Escrituras, nos encontramos em tempos definitivos, em tempos nos quais as palavras proféticas serão cumpridas, e Deus tem levantado um movimento profético ao redor do mundo, apontando a iminência deste texto que eu acabo de ler para vocês. De maneira que a realidade que Raabe enfrentava, de alguma forma, é o mesmo dilema que nós enfrentamos hoje. Nos encontramos diante do momento definitivo da história. E Raabe tem fé suficiente para crer que essa realidade estava chegando. Os demais não acreditaram na palavra, todos escutaram e ouviram as maravilhas que Deus tinha feito, o que Deus tinha realizado no deserto, mas apenas uma mulher creu na realidade da iminência dessa destruição. E por esse motivo, Raabe conseguiu vencer a sua condição de rebelião contra Deus. A fé de Raabe era uma fé singular. Singular significa que apenas ela creu entre tanta gente. Eu digo uma coisa para vocês: ir na onda deste mundo, crer o que todos acreditam, abraçar o que todos abraçam, seguir a onda e o rumo que todos seguem, não é algo que realmente seja digno de elogiar. Ao contrário, muitas vezes a gente segue a manada rumo ao precipício. Às vezes a gente é como aqueles porcos que foram expulsos, né? Todos correram em direção à sua morte, seguindo a multidão. Quando Paulo descreve a condição do crente antes de conhecer Jesus, diz que nós seguíamos a corrente deste mundo e obedecíamos o espírito que opera nos filhos de desobediência. Mas Raabe se destaca da multidão. E eis aí a grandeza da fé de Raabe, porque acreditar em algo sozinho é uma coisa que realmente merece elogio. Quando todos acreditam naquilo, mas você vê e diz: não, é aquilo que é a verdade. E quantos de vocês estão em seus trabalhos, em seus serviços, acreditando sozinhos, falando de Cristo e crendo apenas vocês em Cristo, abraçando essa fé, apenas vocês abraçando aquela fé? Mas Raabe teve coragem para virar as costas à multidão e abraçar aquela fé que parecia um absurdo. E é essa fé que nada contra a correnteza, queridos irmãos. Essa fé que acredita contra tudo e contra todos. Essa fé que salva. Amém, queridos? Você abraça a multidão ou você se decide por Cristo? Quando a gente batizava as pessoas no Peru, havia uma música depois de cada pessoa que a gente batizava. Diz: se outros voltam, eu sigo a Cristo. A cruz adiante e o mundo atrás. Uma fé singular. Outra característica da fé de Raabe que vence o pecado, que é uma fé disposta ao sacrifício. E esta é uma palavra que tem se perdido no meio da caminhada da nossa geração, mas mais perigosamente na geração da igreja cristã.
O sacrifício e a autonegação são palavras que escasseiam no discurso e na vivência da igreja cristã dos últimos tempos. E eu faço uma pergunta para vocês. Qual era o risco que Raabe corria ao esconder os 2 espiões na sua casa? Qual era o risco que ela corria? Era o risco de perder a própria vida. Ela estava disposta a esse autossacrifício pela sua fé. Que preço você está disposto a pagar pela sua fé? Que preço você está pagando pela sua fé de seguir a Cristo? Um famoso mártir da igreja do século passado, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo para vocês lerem, chama-se O Discípulo. Mas o título original chama-se O Preço da Graça. Olha só que título interessante. E o resumo desse livro é o seguinte. Ele diz assim: a salvação é de graça, mas seguir a Cristo tem um preço, e o preço é a própria vida. Amém, queridos? Por isso Cristo disse: se alguém quer vir em pós de mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Imagine agora você indo naquele dia em que Cristo estava sendo martirizado e entregue pela nossa fé, pela nossa salvação. Você é um espectador que vê atravessar pelas ruas de Jerusalém 3 homens carregando uma cruz. E você se pergunta, e eu pergunto para você, o que você imaginaria sobre o destino desses 3 homens? Qual era o destino desses 3 homens? O Calvário e a morte. Quando Cristo disse: tomem sua cruz e me sigam, é porque esse é o nosso destino. E quando Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, diz assim que ele morreu e ressuscitou para aqueles que nele creem não vivam mais para si, mas para aquele que os amou. Amém, queridos? É o sacrifício, é a disposição a pagar um preço por seguir a Cristo. E Raabe, ela estava disposta a carimbar a sua fé com a sua própria vida. Com a sua própria vida. Uma terceira característica da fé de Raabe é que ela era uma fé apostólica. E a palavra apóstolo significa enviado, aquele que vai a cumprir um chamado. E vejam que Raabe era uma mulher que não queria acreditar apenas ela. Ela queria que sua família também alcance a salvação. Ela queria que aqueles que estão perto dela também sejam abençoados com esse livramento que ela iria receber. Era uma mulher que não acreditava somente para ela. Se você tem uma fé que é tão pessoal que ninguém conhece, que ninguém sabe que você tem uma fé, há um perigo de que essa fé não seja a fé de Raabe ou uma fé autêntica. Desejou misericórdia para os outros que estavam perto dela. Queridos irmãos, quando você entende a tristeza e a dimensão do que significa perecer sem Cristo, quando você entende o destino de Jericó, quando você entende o que significa uma eternidade separada de Deus, quando você entende essa realidade do juízo definitivo de Deus, você vai clamar em lágrimas para que seus parentes e que te conhecem sejam salvos. Lembram da parábola? Senhor, envia-me para que eu possa dizer para meus familiares não virem a este lugar de tormento. E a resposta para ele foi: aos profetas tem, escutem os profetas. Ele virou um missionário lá no Hades, no inferno, porque ele entendeu a realidade da dimensão e a dimensão real do que significa perecer para sempre sem Deus. Você entende isso quando você vê seu familiar, seu amigo, seu colega caminhando rumo a essa destruição, queridos irmãos? Você consegue compreender
Você não sabe com quantas lágrimas esta igreja foi semeada, quantas pessoas choraram pela tua alma, pela tua vida, pela minha vida. A fé de Raabe era uma fé apostólica. Quando você lê a história do homem que implantou as igrejas aqui no norte de Paraná, há um livrinho que chama-se O Apóstolo dos Pés Vermelhos. Você vai entender como se funda uma igreja, queridos, com lágrimas, chorando pelo povo, pelas almas que perecem, entendendo a realidade da destruição de uma vida que perece sem Cristo. E Raabe sabia a destruição de Jericó, o que aconteceria. Então ela quer a misericórdia que ela está recebendo, que seja também impartida para aqueles que eram seus. Você se importa com a salvação de aqueles que são da tua casa, querido irmão? Você quer a salvação dos seus semelhantes? Se você não dá valor para a salvação de aqueles que estão pertinhos de você, provavelmente você e eu não tenhamos a fé de Raabe. Raabe tinha outro tipo de fé glorioso que a gente aprende nas Sagradas Escrituras. A fé de Raabe era uma fé santificante. Eu não sei se existe essa palavra em português. Bom, uma fé que santifica, acho que é mais fácil, né? Vejam só a história de Raabe, uma história que exemplifica a grandeza da graça do Senhor. E eu acho que lá no céu, a pessoa que vai cantar a mais linda canção de graça vai ser Raabe. Deus a tira dos porões do pecado, queridos, e a transforma numa mulher santa. E depois de transformá-la numa mulher santa, a transforma numa mulher de fé. E não apenas é uma mulher de fé, ela é a tataravó de Davi. E não apenas é a tataravó de Davi, sino que ela casa-se com um príncipe de Judá chamado Salmão. E não apenas ela casa com um príncipe de Judá, ela está na genealogia do próprio Messias, do amado das nações. Mateus capítulo 1, versículo 5. Raabe gerou Boaz. Aí está como Deus pega uma mulher gentil, uma mulher pecadora, e a injerta na árvore genealógica do próprio Cristo. Quantos dizem amém, queridos? Você já recebeu essa graça na sua vida? Você já se ajoelhou chorando em gratidão neste dia, nesta semana de Semana Santa, e chorou e derramou seu coração? Disse: obrigado, Senhor, porque tu me injertaste na árvore de Cristo, na videira que é o Senhor. Que graça maravilhosa, queridos irmãos. Mas ela não ficou como estava, ela virou uma mulher santa. A fé que salva é uma fé que santifica. O bêbado não se embebeda mais, o adúltero não adultera mais, o fornicário não fornica mais. O prepotente e orgulhoso se transforma num homem, numa mulher humilde e gentil. A pessoa malvada e invejosa se transforma numa pessoa bondosa e generosa. A pessoa que tem a boca suja, cheia de maledicência, cheia de fofoca e de engano, ela se transforma numa pessoa que é uma fonte de vida quando fala, restaura vidas, abençoa vidas. Queridos irmãos, a fé de Raabe é uma fé que santifica. Você tem uma fé que te santificou? Ou você continua sendo igual ou o mesmo, com a única diferença que antes você ia numa igreja e agora você vem? Eu quero ler. O pastor me deu 20 minutos, estou chegando lá, pastor. Eu vou terminar em 20 minutos. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 ao 11. Este texto é tremendo e eu quero que você o guarde em seu coração. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 ao 11. Está escrito na palavra do Senhor: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido,
mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados, mas habéis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Algo que chamou minha atenção é o começo do versículo 11. E isto éramos. Tempo passado, queridos irmãos. Tempo passado. E por último, a fé de Raabe é uma fé que se abraçou ao único meio de salvação que havia disponível. E quando você lê Josué capítulo 2, versículo 18, aí aparece um símbolo que ao longo da história da igreja, grandes pregadores, grandes mártires da igreja entenderam que aquela corda vermelha que pendurava da janela de Raabe, aquela corda escarlata pela qual distinguiria-se que naquela casa a espada dos filhos de Deus não tocaria, que esse único meio de salvação era um símbolo glorioso que Deus deixou no Antigo Testamento ao respeito de Cristo, o nosso Senhor. O único meio pela qual o ser humano pode ser livre da ira vindoura e do julgamento do Senhor. E eu não quero e nem pretendo ter mais eloquência do que as próprias Sagradas Escrituras, e eu vou concluir lendo 5 versículos da palavra do Senhor, porque acho que não tem mais eloquência que esses 5 versículos que homem algum possa ter para descrever o que significa o único meio da salvação nas Sagradas Escrituras. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Se vocês podem me acompanhar e sublinhar, se vocês têm uma caneta vermelha, com caneta vermelha, como aquela fita vermelha que pendurava da janela de Raabe. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Queridos irmãos, apenas um caminho e um mediador entre Deus e os homens, Cristo, o nosso Senhor. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Porque, vou ler mais uma vez, versículo 12: em nenhum outro há salvação. É a corda vermelha que pendura da janela de Raabe. Querido irmão, não importa quão profunda seja a tua rebelião, há uma corda para você, a qual você pode se abraçar. É uma corda de expiação, é uma corda de propiciação, é uma corda de reconciliação, é uma corda de justificação para o pecador. Mas em nenhum outro há salvação, apenas no nome chamado Cristo. João capítulo 14, versículo 6, todos nós sabemos de cor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, repitam comigo, ninguém, nem eu posso chegar ao Pai, senão por Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 9. Está escrito: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus, da cidade da fúria, da cidade da destruição. E por último, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Está escrito neste glorioso texto: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Não há outro, queridos irmãos. A fé de Raabe se abraçou ao único
meio de salvação que havia disponível, o cordão vermelho que é Cristo. Eu te convido a ficar em pé nesta noite. Se você é um convidado, se você é um religioso, também te convido. Se estas características da fé de Raabe não fazem parte da tua vida, nesta noite você possa dizer: Jesus, Jesus me salva. Jesus, quero me abraçar à tua corda. Eu tenho um amigo, um homem que tinha um dom de libertação tremendo. Ele era um louco que andava pelos lixeiros de Buenos Aires. E um dia, em sua loucura, em um momento de lucidez, pegou no lixo, procurando comida, um texto que dizia: Jesus salva. E ele disse: Pablo, no meio da minha loucura, eu disse: Jesus me salva. E Cristo me libertou. Os demônios foram embora da minha vida. E era um tremendo pregador da palavra. Feche seus olhos nesta noite. Se você não recebeu essa experiência, diga: Jesus, Jesus me salva. Senhor Jesus, nesta noite tua bênção e tua salvação seja sobre estas vidas, Senhor, sobre aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Cristo, a glória de teu nome resplandeça na salvação do pecador nesta noite, Senhor. A glória da cruz brilhe, Senhor, como nosso pastor já disse, na regeneração dos corações que ainda não viram a luz de Cristo. Que nesta noite vidas possam dizer: eu me abraço do cordão vermelho que é Cristo, o meu único meio de salvação, porque não há outro nome dado nos céus nem na terra no qual eu possa alcançar a bendita salvação. Abençoa cada vida que nesta noite, com anelo e desejo em seu coração, abraçou Cristo, meu Senhor. E te agradecemos pela bênção da cruz, Senhor. Aqueles que recebemos a luz da salvação, nos prostramos diante de Ti e te dizemos: obrigado, Senhor. A eternidade não será suficiente para te dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória ao Senhor, o nosso